Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, S. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para lecionar acerca desse revista da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre tem como tema o verdadeiro pentecostalismo. Lição esta que foi explicada e mencionada nosso comentarista, pastor Ezequias Soares. Na lição de hoje, deste domingo, estaremos estudando acerca da santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O nosso textuário nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A verdade prática nos diz: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Como eu gosto sempre de fazer, meus amados irmãos, um paralelo aqui entre o textual e a verdade prática. E no textual, nós vemos que o nosso comentarista mencionou de uma forma bem apropriada a questão da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, todos nós almejamos e desejamos um dia estarmos com o Senhor, desejamos estar com o Senhor, precisamos seguir a santificação, e sem ela ninguém verá o Senhor. E na verdade prática, nós vamos ver duas coisas bem interessantes acerca da santificação, que ela pode ser instantânea e ela é também progressiva. E nós vamos ver quando que acontece a instantânea e quando que acontece a progressiva. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23, e o objetivo geral é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Tópico 1. A santificação no Antigo Testamento. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, sua essência e natureza. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Sua santidade sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, quando ele está falando aqui introdutoriamente sobre a questão da santificação, ele nos diz aqui que Deus é absolutamente santo. Fonte da santidade nossa, Deus. Deus é absolutamente santo. Santo, na verdade, até mesmo em si mesmo. Ele é a santidade em si. Ele tem a essência, tem a natureza da santidade. Então, a vontade dele para cada um de nós é que todos nós também sejamos santos, refletamos esse caráter de santo que o Senhor, o nosso Deus, tem a vontade que todos nós tenhamos. Ponto 1. Santificação. Santificação ou santidade no Antigo Testamento é separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. A diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Verbo hebraico kedash, ser santo, é mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus consagrado. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão da santificação, ele nos diz que a santificação no Antigo Testamento era dada tanto para a separação, para o serviço do Senhor, tanto de pessoas como de lugares, como de objetos, de coisas. Tudo poderia ser separado para separar. Separação para o serviço da obra do Senhor. Então, E essa separação quer dizer o quê? Separar o que é santo, separado para o Senhor,
propriamente dito, do profano, aqueles que são indiferentes às coisas de Deus, aqueles que se mostram indiferentes, não querem nem saber das coisas de Deus. Então, o verbo lá no Antigo Testamento, nós mencionamos muito quando nós falamos sobre a questão do hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico originalmente. Então, é kadash. Então, este verbo kadash é o mesmo usado no Antigo Testamento 830 vezes. E a ideia central é separação. Ponto 2. A consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. É dedicar-se ao serviço de Deus. E por isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa. E santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. Era uma exigência necessária para os sacerdotes e para o tabernáculo, com todos os seus utensílios, pois se baseia na santidade de um Deus santo. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão da consagração, ele diz aqui que é investidura de funções. Investidura, imaginamos, por exemplo, assim, hoje em dia com uma camisa, mas vamos supor assim que a questão da consagração é você vestir ou revestir ou encher-se ou estar preparado para fazer uma certa função. É dedicar-se, estar preparado, dedicado para o serviço do Senhor. Então, pode ser pessoas, lugares, possessões, do jeito que eu já havia falado. Então, a santificação e a consagração são termos distintos. Porém, dependendo do contexto, toda a Bíblia, nós devemos sempre levar em consideração a questão do contexto. O crente que consegue sempre fazer a separação entre essas duas questões, ou seja, entre a questão da separação de uma palavra específica, analisando o contexto, ele consegue entender muito melhor a Bíblia, porque depende muito do contexto, vai ter a situação diferente para cada uma dessas palavras. Então, o verbo no hebraico, consagrar, é o mesmo para santificar. Era uma exigência para os sacerdotes e para os utensílios do tempo do jeito que eu falei. A santificação, a consagração, como no Antigo Testamento, pode ser dado para pessoas, para lugares, para possessões, e aí por diante. Ponto 3. A purificação. O verbo tahé, ser limpo, puro, é kadosh, santo, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado. Idolatria. Tahé na Septuaginta é catarizo, purificar, e a ash é hag, santificar. O adjetivo hag, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento. Como kadosh, são termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão da purificação, a purificação é ser limpo, e o termo usado no Antigo Testamento era santo, santidade de Deus, tudo isso se refere a... Já na Septuaginta, é a palavra catarizo, purificar, que é kadosh, ou seja, mesmo sentido das palavras. Hagios é uma palavra que pode traduzir até 20 palavras no Novo Testamento, como também kadosh. Tópico 2. Santificação no Novo Testamento. Ponto 1. Uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, de modo que a obra de santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. São 3 as pessoas atuando na redenção. Pois bem, quando ele está nos falando aqui da questão da obra da Trindade, que a santificação é uma obra da Trindade, o Novo Testamento
ele torna claro, ele torna explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento. Ele torna claro, ele mostra as coisas, aquela coisa que estava meio oculta no Antigo Testamento, agora de uma forma mais clara. E diz respeito também à obra salvífica, a santificação diz respeito também à obra salvífica. Então, ele confessa a existência de um Deus único, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, iguais em poder, glória e majestade. São 3 pessoas distintas, porém um único Deus, que são iguais em poder, glória e majestade. E também estão sempre atuando na obra da redenção. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação diferente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação, posicionamento referente à mudança da posição do pecado para a santificação. Obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Pois bem, quando ele está nos falando aqui da natureza da santificação, ele diz que a santificação ela é instantânea. Nós já havíamos falado isso lá atrás, quando nós estudamos os primeiros slides, a verdade prática. Então, a santificação, ela é também a situação de santificação instantânea. Isso ocorre logo quando o pecador recebe a Cristo, ele já é separado para Cristo. Então, recebe pela fé, levantou a sua mãozinha, recebeu a Cristo. Ele já é separado para a obra do Senhor, para fazer as coisas inerentes, pertinentes à obra do Senhor. Teologicamente, é também chamada de santificação posicional. Essa santificação instantânea também é chamada de santificação posicional. 3. Uma necessidade em Cristo e é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação. Isso é o agente. O Espírito Santo é uma carreira que nos torna mais semelhantes a Cristo. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Falando sobre a necessidade da santificação, a nova vida em Cristo é um novo nascimento. Um novo nascimento, então, tem a necessidade de santificar-se. A criança que tem a necessidade de se desenvolver física e mentalmente, assim também somos nós na vida espiritual. Temos a necessidade de crescer espiritualmente. Também é na vida espiritual desta forma. Ao mesmo tempo que ela é instantânea, também ela é progressiva. Então, quando nós aceitamos, levantamos a nossa mão, vem a santificação instantânea. Mas precisamos melhorar essa santificação a cada dia. Então, a santificação também é progressiva. Isso vai acabar quando nós fomos transformados, esse corpo nosso aqui, em glória. Quando o nosso corpo foi transformado, né? E a Bíblia Sagrada nos fala, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Então, o agente ativo para realizar todas essas coisas é o Espírito, que nos torna cada dia mais semelhantes a Cristo. Ponto 3. Ponto 3. De Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O Estado como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorada na igreja. 1 Pedro 2,9. O ensino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive nelas, e, por isso, renunciaram às práticas dos agentes. Pois bem, quando ele está nos falando aqui da questão da comunidade de Jesus, as epístolas do Novo Testamento fortalecem cada dia mais essas ideias. Então, o Estado de Israel lá no passado era propriedade peculiar de Deus.
Já lá em Pedro é fortalecido essa ideia já diretamente para nós, igreja, que é 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido para quê? A glória daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quer dizer, nós somos agora separados como reinos, como sacerdotes, como Israel era no passado. Então, aqueles irmãos, aquelas pessoas que vieram do paganismo, aqueles irmãos que vieram do paganismo, têm que renunciar a todas as práticas, as coisas antigas, todos nós, né, que praticávamos antigamente, e viver uma vida de santidade. Ponto 2. Uma vida santificada. Somos santificados pelo Espírito. A santificação é o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe de mentiras, palavrões, intrigas e mexerias. Uma vida de santidade do Espírito também mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Sede santos, porque eu sou santo. Quando ele nos fala aqui, pastor Ezequiel Soares, sobre a questão da uma vida de santificação, a santificar, quem nos santifica? Existem vários elementos, aqui eu vou mencionar apenas alguns, eu reduzo o slide para sermos mais breves na aula. Então aqui, santificado pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito, são vários elementos que nos podem santificar. Então aqui, quando nós vemos a pessoa santificada, ela fica livre daquela vida regressa, que ela, no caso de coisas erradas que ela praticava, longe de mentiras, palavrões, intrigas, mexerias, tantas outras coisas mais que às vezes nós praticamos, mas quando nós somos libertos em Cristo, nós deixamos todas essas práticas de lado e nos santificamos, nos separamos mais e mais para servir a Cristo, nos separamos para servir a Cristo mais e mais, certo? E subindo cada dia mais, ficar próximo do Senhor Jesus Cristo. Deus é santo e exige santidade de cada um de nós. Ponto 3. O que é ética? A ética, o termo vem da palavra grega, ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento. As más conversações corrompem os bons costumes. É um estudo sistemático sobre as práticas do que é certo e errado. Os das Escrituras. Estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Então, até os incrédulos glorificam a Deus. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão do que é ética é um hábito, que vem a ser, significa, tirando o significado da palavra grega ethos, no caso, significa, é um hábito, é um costume, é uma coisa que você faz rotineiramente, acaba se tornando uma coisa natural, costume. E ela aparece somente uma vez no Novo Testamento. E justamente numa palavra que Paulo falou lá, que as más conversações corrompem os bons costumes, corrompem a ética. Então, dentro da teologia sistemática, é o estudo do que é certo e do que é errado, à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras. Então, do que é certo e errado, com base na palavra de Deus, nós vamos saber o que é certo e errado. Isso é o estudo da ética. Então, esta prática de bons costumes, bons hábitos, tem que ser treinada até se tornar um hábito, uma coisa natural, uma coisa que transfere assim naturalmente. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, sua importância e sua necessidade. Confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Pois bem, quando aqui na conclusão, o comentarista pastor Ezequiel Soares, ele nos bota aqui que nós devemos evitar o confundir. Tem pessoas que pensam que santificação de camisa até aqui, pá, e bem de legalismo mesmo, só com base em leis e muitas delas de costumes implementados por homens. Não que eu estou falando que nada disso é errado, o problema é você viver só aquilo e até esquecer da cruz de Cristo, você viver como um legalista. Não está escrito, nós temos que ser. Um dos erros
do povo de Israel era justamente esse, que se tornou tão legalista, que queria fazer as coisas assim, ao pé da letra, demais da conta, já as coisas que, principalmente para com os outros, né? Quando era para si próprio, opa, vou tentar dar meu jeitinho. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão de legalismo. Nós temos que seguir a prática da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porém, sem essa questão de extremismo que nós devemos evitar a cada dia e cada dia mais. A santificação é a marca da virtude na plenitude do Espírito Santo. Dito isso, chegamos ao final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, estivemos estudando acerca da santificação, comprometidos com a ética do Espírito. No domingo que vem, mais uma aula para honra e para a glória do nosso Deus. Mais e mais importante, número 7, que estaremos estudando, cultuando a Deus com a liberdade e reverência. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!